Oi, pessoal! Vamos corrigir então algumas questões. Bom, a questão 29 da página 38 são mais itens, mais letras, mais equações para vocês resolverem. Só que o que a prof fez? Eu peguei as duas, porque senão o vídeo vai se tornar muito longo e eu vou colocar toda a resolução dela lá no Google Classroom, detalhado. Porém, aqui eu vou resolver as duas que eu percebi que cometeram mais erros, certo? Então, olha só, essa equação, primeira coisa, a gente vai ter que resolver. Então, vamos fazer uso da fórmula de Bhaskara, ó, menos b, então mais 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, não esquecendo que o 4 é da fórmula, e 2 vezes o a. Bom, então aqui a gente vai ficar com 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 16 vezes 2, 32, sobre 4, certo? Bom, então a gente resolvendo o que está aqui dentro da raiz vai ficar menos 7, então mais ou menos 7 sobre 4. Ora, se tivesse dizendo que a solução seria nos números reais, a gente não teria solução, né? Não existe nos números reais raiz quadrada negativa, mas nos números complexos existe. E a gente sabe que raiz quadrada de menos 1 é i. Portanto, a gente pode separar raiz quadrada de menos 7 em raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de menos 1. Porque esta multiplicação volta a ser raiz quadrada de menos 7. Então, aqui a gente pode manter o 7 e raiz quadrada de menos 1 a gente substitui pelo número imaginário, que é o número i. Pessoal, vocês viram que um número complexo ele é formado por duas partes, a parte real e a parte imaginária. Só que o que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir aqui. Só que eu pergunto o seguinte para vocês, a gente pode somar o 5, que é um número real, que é um número inteiro, natural, com raiz quadrada de 7i? Não, a gente não pode, porque a gente não pode, então, fazer uma soma e subtração aqui de um número complexo com um número real. Portanto, acabou, ficou assim, eu não tenho mais o que simplificar. Então, eu mantenho a solução, que é 5 menos raiz quadrada de 7i sobre 4 e 5 mais raiz quadrada de 7i sobre 4. Bem bonitinho, tá, gente? Vamos colocar a solução. Esta agora, o mesmo esquema, a gente vai lá e faz uso da fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar 2 mais ou menos, lembrando de ficar 2 porque a fórmula aqui é menos, daí com menos, nega, vira oposto, né? Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. E tudo isso dividido por 2 vezes a. Então aqui vai ficar 2 mais ou menos raiz quadrada de 4, menos 2 ao quadrado, menos 12, ó, 4 vezes 3, sobre 2. Igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 8. E agora aqui, o que aconteceu? Muitos não fizeram a fatoração. Bom, então, quando a gente chega na raiz quadrada de menos 8, muitos deixaram raiz quadrada de 8i, não fizeram a fatoração, mas a gente sempre tem que fazer a fatoração quando é possível. Então, como que ficaria a fatoração? 8 por 2, 4, 2, 2, 2, 1. Olhem só, a gente organiza, lembram, de 2 em 2, porque raiz quadrada, índice 2. Então, aqui vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes raiz quadrada de menos 1. Porque esse menos 1 a gente vai substituir por i. Bom, então, olha só, o que tem ao quadrado a gente consegue simplificar, ou seja, resolvemos, e fica 2 lá fora e 2 lá no radical.
coisa também que eu chamo a atenção de vocês é que eu vi um erro. Alguns fazendo a divisão deste 2 por este aqui e isso aqui continua a mesma coisa. Cuidado! Tudo isto, os dois termos estão sendo divididos por 2. Portanto, a gente tem que fazer a divisão dos 2. Então eu vou fazer 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1 também. Só que como está acompanhado do radical, ele continua só o radical. Então a solução será 1 menos raiz quadrada de 2i e 1 mais raiz quadrada de 2i. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vão lá e falem comigo, certo? Até a próxima!